Olá, boa noite. Deixa eu conferir aqui se está tudo certinho. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Vamos ver aqui se está carregando. Tudo bem? O áudio está bom? Está saindo tudo normal? Tudo ok? Maravilha, gente. Vamos começar então. Atrasamos aí 3 minutinhos, coisas da internet, né? Sempre acontece. Se não tiver uma emoção, não é aula online. Toda vez é isso. Mas tudo certo, vamos seguindo aqui. Bom, meu nome é Israele, eu trabalho a disciplina de Direitos Humanos aqui dentro da turma de elite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. A galera do CFO já me conhece, já fechamos aí 80% do nosso edital, graças a Deus, sem intercorrência, são ótimos alunos, estão sempre presentes aí nos nossos encontros. Para quem está chegando agora, para quem é convidado, que veio aqui pelo link da aula gratuita, sejam muito bem-vindos, conheçam a turma de elite, entrem em contato com a gente, tá? É um prazer tê-los aqui, a gente adora receber alunos novos, é sempre um canal aqui para a gente ver como é que está aí o nosso público. E hoje é a primeira vez que eu estou entrando na turma da PM Pará, e vai ser um prazer estar com vocês também nessa caminhada, tá? E estarei aí fazendo prova, inclusive, já fiz outras provas no Pará, já estou estudando para essa prova também. Vai uma galera aqui de Macapá fazer essa prova e a turma de elite vai estar presente, tá bom? Muito boa noite. Hoje a gente vai trabalhar um assunto chave, é onde tudo começa nos direitos humanos. O tópico chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Ou seja, a gente vai trabalhar ali o ponto de partida, né? Quais foram ali os principais movimentos que deram início a esse conceito de direitos humanos. Gente, já adianto, direitos humanos é muito tranquilo, tá? Às vezes a gente olha de fora, a gente quer fazer duas coisas. Ou a gente tem medo da disciplina, porque não é uma coisa que a gente costuma estudar, ou a gente quer adivinhar, porque a gente tem sempre aquela imagem ali de que tem que sempre marcar o que soa mais positivo. E é aí que a gente se perde. Direitos humanos é muito parecido com o direito constitucional. Para você que nunca estudou, fica essa dica. Boa parte das nossas questões a gente vai estar trabalhando com leitura específica de textos, de documentos importantes, tá bom? Então é importante a gente se atentar ali a determinados documentos que sempre vêm nas provas, né? Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não existe uma prova que tenha DH e não tenha declaração, né? Eu não ler Declaração Universal dos Direitos Humanos é como se eu não tivesse lido o artigo 5º do Constitucional e fui fazer uma prova ali de carreiras policiais. Não tem como. Então, existem ali os documentos, os pontos chaves, que aqui na turma de elite a gente faz questão de deixar bem detalhado, bem trabalhadinho, que é o que é certo vir ali na sua prova, e também, a cada edital, a gente tem ali as novidades, tem pontos importantes que as bancas vêm trazendo cada vez mais, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente acompanhar aqui um slide. Está carregando aqui. Hoje vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai trabalhar aqui a base, vai trazer os principais documentos, e em seguida a gente vai fazer questão, que na verdade é disso que a gente gosta, não é verdade? De verificar ali como é que esse conteúdo aparece na nossa prova. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Carregou para vocês aí? A minha tela carregou, né? Maravilha. Agora sim, a gente vai conseguir compartilhar aqui a tela. Só maximizar aqui. Bom, tá aqui, só para vocês lembrarem, né? Meu nome, Israele Santos. Qualquer dúvida é só me procurar aqui na turma de elite, nas redes sociais. A gente está sempre atento aqui para falar com os alunos. Vamos lá. Primeiramente, afirmação histórica dos direitos humanos. São marcos temporais fundamentais para o reconhecimento dos direitos humanos ao longo da história. Uma das características muito fortes que a gente vai ver nos direitos humanos é que eles vão sendo ali
somados ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando, o que se apresenta na sociedade, tanto de reconhecimento de direitos quanto de anseios da sociedade, é dessa maneira que vão surgindo os direitos humanos. Então, com a nossa afirmação histórica, não poderia ser diferente. Os marcos temporais, eles vão surgindo de acordo com o anseio da sociedade de cada momento vivido na nossa história, certo? É muito importante a gente entender que quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de sistemas internacionais. Eu estou falando do comportamento de nações, que em ODH a gente chama de estados, né? Que seria um estado-nação. Quando eu estou falando... Quando eu falo de estado-nação, eu estou falando ali da relação desses estados, é muito importante eu entender que é isso que vai se dar no cenário internacional para ter essa dinamicidade entre os direitos humanos que vão surgindo, tá? Outro ponto importante é que essa afirmação histórica, ela não significa a efetivação de anseios, tampouco que eles foram ali consolidados, tá? Não significa dizer que foi uma coisa ali resolvida, mas sim que é um anseio que existe na sociedade que vai gerar necessidade de formular documentos, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês os principais documentos, que é o que costuma cair em prova, o que costuma ser cobrado. E, principalmente, gente, pensem nas datas, tá? As provas não costumam cobrar datas específicas, mas elas costumam colocar em contextos temporais. Então, se você memorizar ali a data desse documento, você consegue se localizar ali nessa linha do tempo, tanto para você acertar pela data ou pelo contexto que ele vem trazendo um determinado documento. Então, é importante a gente não trocá-los de ordem, tá bom? Bom, o primeiro documento que a gente tem na história chama Cilindro de Ciro, tá? Que é de 539 a.C. Aqui a gente vai ter uma perspectiva dos direitos humanos num plano muito mais religioso. Ciro foi um grande líder, né, ali na sociedade em que ele vivia. E ele era um homem de muito poder. Só que ele começa a perceber que muitas pessoas, a maior parte da sociedade que ele vivia, trabalhavam muito e viviam em péssimas condições. Inclusive, de não ter água, de não ter comida, de não ter nenhum tipo de segurança quanto à sua própria vida. Então, ele foi um homem que viveu ali em tempo de bárbaros, extremamente além da sua era, e ele pegou um vaso de argila, literalmente, um vaso em formato de cilindro, e ali ele gravou o que seriam direitos, os primeiros direitos que ele estaria dando para os homens. Direitos básicos, como beber uma água, ter acesso à comida, receber dignamente pelo seu trabalho exercido, e por aí vai, tá bom? Então, nesse contexto aqui, a gente tem uma característica muito mais religiosa sobre o que seria ser bom para o ser humano, e foi a partir dessa reflexão que o Ciro gravou nesse cilindro esses princípios. Não houve aqui nenhum tipo de contexto de estudo, né, de positivismo. Aqui não teve. Foi meramente da consciência de Ciro, observando a sociedade em que ele vivia, tá bom? Um segundo ponto muito importante é a Magna Carta Libertum de 1215, na Inglaterra. Essa carta foi assinada pelo rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra, eles sempre vão associar esse documento a esse nome, tá? O rei João Sem Terra, ele vem ali e tenta ao máximo combater o absolutismo, tá? Ele se coloca numa posição de defender que a sociedade, aliás, os burgueses poderiam ter mais direitos, poderiam ter mais autonomia para falar sobre política e principalmente sobre impostos. A gente está falando de um contexto em que tudo aqui era imposto, né? Tudo a coroa queria um imposto. E as pessoas que ali trabalhavam, que moviam a força de trabalho, estavam lidando com impostos abusivos nesse tempo aqui. Então, ele vai, estabelece a Magna Carta e vem ali combatendo esse regime absolutista. Ele procura dividir o poder, tá bom? Ele procura ali organizar a sociedade para que as pessoas que trabalham em prol da riqueza do Estado tivessem mais autonomia, conseguissem ali até mesmo opinar sobre as decisões mais importantes para essa sociedade, tá bom? Terceiro ponto, Petition of Rights, que foi da Inglaterra, de 1628, seria ali uma petição de direitos. Foi um movimento muito mais coletivo sobre
os direitos da sociedade de um modo geral, tá bom? Aqui é importante a gente perceber que a gente já tem uma mobilização maior sobre um grupo de pessoas. Entretanto, aqui a gente não está falando da sociedade de modo geral, e esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala da petição de direitos, existe ali um movimento sobre dar o poder ao povo, permitir que o povo participe dos direitos, das coisas que seriam exigidas, porém, as pessoas que teriam essa autonomia de participar, de se comunicar sobre esses direitos, seriam pessoas de poder, pessoas com bens materiais, tá? Então, aqui, ao mesmo tempo que fala-se de petição de direitos, fala-se, usa essa palavra ali no coletivo, as palavras no coletivo, não seria todo mundo que iria usufruir desses direitos aqui estabelecidos, tá bom? Passando, temos o habeas corpus, de 1679, também na Inglaterra, que é um outro ponto importante. Vamos observar que esses primeiros documentos aqui, os 4 primeiros documentos depois do Cilindro de Ciro, todos são na Inglaterra. Ou seja, vamos observar aqui a influência muito grande desse país para os direitos humanos, tá bom? O habeas corpus ele vem falar ali sobre a liberdade, né, de locomoção. Aqui a gente já começa a trabalhar um caráter muito mais civil dos direitos humanos. Já se começa a questionar até onde o Estado pode ir no sentido de barrar pessoas. Aqui ele está questionando especificamente a prisão de pessoas de modo arbitrário. Aqui já vamos falar do direito da pessoa não somente ter ali a sua liberdade restabelecida, mas também dela buscar uma defesa, dela buscar comunicação, dela não ser mais mantida ali em um tipo de detenção de uma maneira arbitrária. Aqui a gente já vai falar sobre colocar limites no Estado com relação à sociedade, tá? É a primeira vez que se fala de um benefício de um modo geral, foi o habeas corpus de 1679, tá bom? Posteriormente, a gente tem o Bill of Rights de 1689, também na Inglaterra, que vai estar ali ligado, diretamente ligado com a Revolução Gloriosa, tá? Muitas vezes, gente, ele pode não trazer o nome do documento, mas ele traz o fato, a Revolução Gloriosa, traz a data e busca ali dar um contexto e você vai ter que deduzir do que ele está falando, tá? Garante que a monarquia constitucional, separação dos poderes, parlamento acima do rei, representação do povo e reduz o abuso da coroa. Observe aqui que mudança drástica, né? É a primeira vez que a gente tem ali um questionamento sobre a monarquia, o real desejo de estabelecer um novo regime, tá bom? E principalmente, vamos separar os poderes. Não posso mais permitir que a coroa tome conta de tudo, decida como as coisas devem ser. Aqui é a primeira vez que alguém vai falar de separar poderes e, principalmente, de limitar ali até que ponto o rei pode deliberar ali de forma livre sobre qualquer temática, sobre a sociedade de modo geral, tá bom? Então, esse documento aqui, nesse ponto, ele é extremamente importante. Ele rompe, de fato, com comportamentos da sociedade, tá bom? Então, os outros anteriores, eles vêm e tratam de maneira muito específica. Eu tenho um que vem e questiona questões de impostos, porém, somente para uma parte da sociedade. Aí eu tenho outro que vem e questiona a liberdade de locomoção, esse meio de deter pessoas, e aí eu aplico isso de um modo geral. Observe que eles vão galgando direitos, e aí sim ele vai tomando espaço, se tornando plural, se tornando universal, que inclusive é um ponto-chave dos direitos humanos. Os direitos humanos, o nosso objetivo, principalmente enquanto instituições de direitos humanos, é torná-lo cada vez mais universal, para que países menos desenvolvidos, onde as sociedades têm menos poder de fala, para que elas também consigam ter ali os seus direitos restabelecidos, seus direitos garantidos. E se você observar nos documentos, eles vêm se tornando ao longo do tempo cada vez, eles vão tendo uma característica ali mais plural, mais universal, tá bom? Depois eu tenho aqui a Declaração dos Direitos dos Povos de Virgínia, de 1776, agora eu já vou falar dos Estados Unidos, que já é ali um movimento muito mais civil, né? Não tem aqui uma figura propriamente de pessoas de poder sobre esse documento. Já é um movimento que envolve, de fato, a sociedade, as classes mais baixas da sociedade. É um documento com característica muito mais civil. E ele vem falar realmente de direitos civis, da garantia principalmente da propriedade, tá bom?
Aqui a gente já tem uma característica muito mais moderna dos direitos humanos sobre a sociedade. Depois eu tenho Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 na França, que aqui já é um ponto muito importante. Já venho trazendo aqui direitos civis e políticos aprovados pela Assembleia Nacional, especificamente para a burguesia. Aqui, novamente, é como se a gente tivesse um retrocesso, né? Estou aprovando direitos para uma determinada classe da sociedade. Só que qual que a gente tem que prestar atenção? Aqui, nesse contexto de França, a gente já trabalha aquela ideia de fraternidade, aquela ideia de liberdade, que mais tarde vai ser extremamente influente para os principais documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e propriamente para a divisão ali de gerações, de dimensões dos direitos humanos, tá bom? Esse documento vai influenciar muito lá na frente sobre os documentos mais modernos, que são os mais importantes, né? Que a gente costuma fazer aquela leitura inteira do próprio documento, tá bom? E aqui embaixo também eu tenho o movimento operário, meados ali do século XIX, que vem falar da cobrança de direitos econômicos e sociais e traz o contexto de primeira e segunda revolução industrial. Aqui o que eu tenho? Direitos trabalhistas. Eu já vou começar a questionar os direitos trabalhistas, carga horária, férias, remuneração igual entre homens e mulheres, questionar o trabalho infantil, já um contexto muito mais moderno, de sociedade moderna, né, de produção, quando o homem ele passa a ser um instrumento para a sociedade ali no sentido de produzir, de dar a sua mão de obra, a sua força de trabalho, tá bom? Então vamos lá fazer uma reflexão. Eu tenho nos primeiros documentos, como lá no Cilindro de Ciro, quando ele fala para mim de direitos básicos, como matar a sede, poder comer um pão. Ele está falando ali do mínimo de sobrevivência. Foi a primeira vez que alguém falou de direitos humanos, de garantir que pessoas mais humildes, que dependem ali de algum tipo de concessão, garantir que essas pessoas tivessem esses direitos, tá bom? Depois, quando eu venho falar dos movimentos ingleses, observa como eles vão crescendo, eles vêm ali de uma maneira gradativa, sobre garantir primeiramente para uma parte da sociedade, depois como expandir para toda a sociedade. Uma hora eu quero questionar sobre valores, sobre o tanto que as pessoas contribuem para a coroa. Num outro momento eu quero falar já de direitos propriamente ditos, como o direito de locomoção. Finalizando aqui, quando eu trago esse oitavo acontecimento, e aí eu falo do movimento operário, ou seja, já estou questionando a nossa inserção, a inserção de todas as classes dentro da sociedade, dentro desse processo de produção, que é o que move o próprio Estado. Por quê? A gente está falando aqui já de um período ali pré-guerra, né? Ou seja, a importância da mão de obra, a importância da força de trabalho do povo. As pessoas percebem que elas são um instrumento fundamental para a consolidação do Estado. E aí elas ganham força para fazer esse tipo de questionamento, tá bom? E aí a gente vem agora citando um dos acontecimentos mais importantes. Isso vai ser citado o tempo inteiro nas provas, tá? Os anteriores, gente, o que é que eu preciso saber? Saiba o nome, saiba onde aconteceu e saiba se localizar ali numa linha do tempo, tá? Quando eles trazem essas questões sobre os acontecimentos anteriores, são coisas muito específicas, fazendo relação a uma determinada pessoa de poder, ou sobre a temática daquele documento, ou mesmo sobre o marco temporal, né? A data ali dele. Agora, o que eu preciso realmente entender do que aconteceu dentro desses acontecimentos aqui? Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu tenho que dominar, porque isso costuma ser cobrado de uma maneira mais extensa, tá? Quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, qual é o ponto mais importante aqui que eu tenho sobre direitos humanos? Liga das Nações. Em 28 de abril de 1919, na ocasião do Tratado de Versalhes, os vitoriosos Japão, Itália, França e Inglaterra debateriam direitos fundamentais a serem preservados para os vencedores. Estes compunham a Liga juntamente com mais 3 assentos temporários. Aqui de cara a gente já identifica uma falha muito forte do porquê que a Liga não conseguiu dar resolução efetiva às questões a nível mundial e por que mais tarde nós tivemos uma Segunda Guerra ainda pior, porque ela teve um caráter de exclusividade, uma característica de excluir pessoas, excluir estados, excluir
pessoas que até mesmo não têm ali o contato, não têm a liberdade de falar sobre os seus direitos. Esse foi o ponto principal para que a Liga não tenha dado certo e para que a gente tenha tido aí a Segunda Guerra. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, nesse contexto aqui de direitos humanos, a gente observa muito mais nas provas sobre as coisas que deram errado, né? Por exemplo, você ter criado uma liga, você ter conseguido criar uma Liga das Nações, sentar ali para fazer esse debate, isso é um ponto positivo. Porém, isso dificilmente vai ser comentado. Por quê? Ela faliu, né? Ela não deu certo, ela não conseguiu ter uma resolução efetiva. Em compensação, quando eu tenho a Primeira Guerra Mundial e eu tenho a Liga das Nações ali sendo criadas, eu também tenho a criação da Organização Internacional do Trabalho, que deu certo e permanece até hoje. Então, quando eu vou falar da OIT, ainda nesse contexto aqui temporal, fala-se de forma positiva, porque ela conseguiu ser efetiva, o que não aconteceu com a Liga das Nações. Ou seja, não tem a ver ali com o marco temporal, com o momento, tem a ver mesmo com a efetividade e com as falhas que nós precisamos observar, porque no mundo, né, no globo, no balanço ali do poder, os acontecimentos eles são recorrentes. Então a gente tem que estar o tempo todo observando para que eles não tornem a acontecer, ok? E aí eu tenho a Constituição Mexicana em 1917. Qual é a importância disso? Positivação de direitos civis, políticos e trabalhistas. E também tenho o reflexo do movimento operário. Tenho aqui a classe mais baixa da sociedade tendo força de fala, tendo lugar de fala, sendo ouvidos. Estou falando do movimento operário sendo convidado para sentar à mesa com autoridades, com pessoas importantes, porque eles tiveram força para isso. E é a primeira vez que eu tenho um documento que vem dar positivação para direitos civis, políticos e trabalhistas, que mais tarde, inclusive, vai ter um reflexo fortíssimo nos nossos primeiros documentos, assinados pela própria ONU, e que depois vai ter reflexo nas nossas constituições, principalmente, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, né? A gente sabe que a ACF de 88, ela respira documentos ali de direitos humanos, ela transcreve muitas coisas para o nosso texto dentro do constitucional, tá bom? Depois eu tenho a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixou muito claro os gargalos do sistema implantado após a Primeira Guerra. E a segunda característica, a Segunda Guerra Mundial trouxe para a gente a universalidade, para todos e em todos os lugares. Poxa, tive a Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas morreram. Prejuízos, assim, incontáveis. Principalmente prejuízos civis, pessoas que precisaram sair dos seus países, sair das suas casas às pressas, que não conseguiram levar nenhum documento, que não conseguiram nenhum tipo de garantia, que foram para outros estados, no caso, estados-nações, outros países, e se tornaram apátridas, pessoas completamente ali sem um paradeiro, sem uma referência sobre a sua própria pessoa, né? Você não consegue provar quem você é. Você pode até falar de onde você vem, onde você morava, mas você não consegue provar. Então ficou muito claro ali o quanto que a sociedade, de modo geral, sofre com esse tipo de conflito. Quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial e esses acontecimentos tornam a acontecer, aqui o nosso objetivo é o quê? É combatê-los. Primeiro ponto, observamos os gargalos do sistema implantado pós-Primeira Guerra. Aquele sistema de conversa de determinados países, aquela forma de negociação onde você entra em contato com alguns estados e outros você simplesmente exclui. Os próprios mecanismos criados, as sedes desses mecanismos, dessas instituições, tudo isso foi observado. Após a Segunda Guerra, né? Você consegue, no momento que eu tenho a implantação aqui de uma Segunda Guerra, eu consigo observar o que tinha sido feito lá pós Primeira Guerra aqui, não deu certo, porque agora na Segunda Guerra também não conseguiu resolver. E principalmente o caráter de universalidade. Isso vai ser a chave dos direitos humanos. Duas características fortíssimas dos direitos humanos, uma é a universalidade. Não importa se o país faz parte da ONU, se o país assina determinados acordos, isso não importa. A ONU ela vai ter ali autoridade para atuar em qualquer lugar do globo em nome da dignidade da pessoa humana, que é o segundo ponto. Se você tiver que definir direitos humanos em uma pequena expressão, é dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa prioridade.
Quando eu falo de dignidade, em países mais modernos, por exemplo, como o Brasil, eu já consigo ter ali uma noção, um reflexo muito mais íntimo dessa palavra, né? Por exemplo, um dos critérios sobre dignidade é o próprio acesso à internet. Na nossa situação hoje, do nosso país, eu já consigo falar que eu preciso fornecer o acesso à internet, porque também é um meio de garantir dignidade. Em compensação, eu tenho países ainda muito atrasados com relação à obtenção de direitos, que eu não consigo falar de internet. A gente ainda está debatendo lá o acesso à água, o direito da mulher não ter ali um casamento forçado, coisa que já foi estabelecida em documentos internacionais e em alguns países ainda acontece. Ou seja, observe como é muito relativo, né? Eu não tenho como colocar uma regra, um parâmetro para todos os países, muito pelo contrário. A universalidade fala de garantir os direitos para todos. Entretanto, na prática, né, no material, isso aí vai estar adaptado a cada sociedade. Qual é a nossa prioridade hoje para este determinado lugar? Tá bom? Então, o marco temporal da Segunda Guerra Mundial foi principalmente observar tudo que foi feito pós-Primeira Guerra, que obviamente não deu certo, quais foram as principais falhas para você chegar numa Segunda Guerra, e principalmente fornecer o caráter universal, trazer ali uma organização que venha englobar todas as sociedades, todas as nações e garantir esses direitos. Ok. Depois eu tenho a criação da ONU, da Carta das Nações Unidas, que vai ali dar legitimidade para a ONU em 1945, logo ali após a Segunda Guerra Mundial. É feito esse encontro, essa assinatura, várias nações assinaram ali a Carta das Nações Unidas, dando legitimidade à ONU. O que é dar legitimidade? Uma coisa que eu sempre falo nos direitos humanos é que existe uma expressão, né, que fala que o acordado não sai caro. Você não é obrigado a assinar um documento de direitos humanos. Você não é obrigado a participar da ONU. Estado nenhum é compelido a participar de documentos, de convenções de direitos humanos. Ninguém é obrigado. Porém, quando você assina, você ganha o quê? Proteção, porque você está ali se aliando. Da mesma forma, quando você não assina, quando você não participa, quando você não debate, você fica exposto, o Estado fica exposto. Em compensação, quando você assina e você ganha proteção, você também ganha obrigações, tá bom? Então, no momento que esses estados vêm e assinam a carta que dá legitimidade, é eu, por exemplo, eu, Estado, nação, eu, Brasil, reconhecendo de fato a ONU existe, a ONU é uma autoridade e ela vai sim ter a sua parcela aqui de participação sobre o meu ordenamento jurídico. Nós somos ali subservientes à ONU de forma alguma. A soberania está aí, o Estado ele é soberano. A ONU nunca quis, nunca pensou em tirar a soberania dos Estados. Quando é que a ONU vai ter o poder de intervir sem permissão? Quando houver violações gravíssimas de direitos humanos. Existe dentro do sistema, a gente vai ver nas próximas aulas, mecanismos de você acionar os órgãos internacionais. Como no nosso caso, a gente tem a Corte e tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É a maneira que nós, tanto sociedade, que eu, pessoa civil, quanto o próprio Estado, tem de acionar uma Corte de Direitos Humanos para cobrar ali providências, ou até mesmo para trazer algum diálogo entre dois estados, entre dois países, tá bom? Então, quando esses países vão aqui e reconhece a legitimidade da ONU, isso é um marco importantíssimo, porque é a partir daqui que ela vai ter autonomia para, de fato, agir dentro dos estados e dar proteção às pessoas que ali estão. Tudo bem? E aqui embaixo eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 10 de dezembro de 1948. Data muito importante, não esqueçam, tá? Primeira vez que se expressa uma proteção absoluta, absolutamente abrangente. A Declaração de Direitos Humanos, gente, é muito interessante quando a gente lê que ela não traz minúcias. Ela fala de forma muito clara. Todo ser humano tem direito à sua propriedade. Todo ser humano tem direito à alimentação. Todo ser humano tem direito de asilo em caso de crimes políticos, de situações ali políticas. A Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz de forma muito abrangente, muito universal,
o que a gente precisa garantir para os direitos humanos. Por quê? Qual é o contexto? Eu tenho na Primeira Guerra e na Segunda Guerra o Estado ali interferindo diretamente na vida das pessoas. Não é verdade? Eu tenho ali o Estado que chega e que traz uma ideologia. Alguns estados, alguns países fizeram isso. Traz ali uma ideologia dominante, traz um pensamento sobre o que é melhor, sobre quem é superior, sobre como a gente deve agir. E eu saio simplesmente ali revirando a vida dessa sociedade. Eu estou despejando pessoas, eu estou congelando contas e tomando seus bens que estão nos bancos. Eu tenho ali a tomada de bens valiosos para serem ali vendidos ou revertidos para o próprio Estado. Eu tenho uma interferência gigantesca na propriedade, na privacidade, principalmente das pessoas. Eu estou invadindo a casa das pessoas. Eu estou interferindo na família dessas pessoas quando eu vou ali direcionar um determinado tipo de educação. Enfim, eu tenho um Estado interferindo grandemente na vida das pessoas. Então, quando eu tenho aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito abrangente, ela é muito genérica, mas ela fala o que ela precisa falar. O que a gente precisa garantir? Eu preciso garantir a liberdade, eu preciso garantir, acima de tudo, a vida. A vida é o bem maior do ser humano. Eu preciso garantir o direito de propriedade, de privacidade, de trabalho, de educação. Ela fala de tudo. Só que aqui ela vai falar de uma forma abrangente, de uma forma ampla. Ou seja, ela não vai delimitar como isso é feito. Por quê? A declaração ela tem um caráter muito mais informativo. Aqui ela vai mencionar quais são os seus objetivos. Ela vem dizendo o que ela precisa que nós façamos para que a gente tenha uma sociedade segura. Os documentos posteriores, por exemplo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, aí sim, lá vai estar descrito por A mais B como cada Estado tem que agir, quais são os direitos de cada pessoa, o que precisa ser garantido. Nos documentos posteriores, tudo isso vai ser acertado. Aqui não. Aqui eu tenho uma linguagem muito mais abrangente, muito mais tranquila. Aqui o meu objetivo é como se fosse uma campanha de conscientização. Eu preciso dizer quais são os direitos que a sociedade precisa ter, sempre, sempre, de forma absoluta. Por quê? Eu estou vindo de dois acontecimentos trágicos, de acontecimentos que a gente pode considerar assim um curto espaço de tempo, que dizimou ali milhões de pessoas, que deixou milhões de pessoas em condição de nenhuma dignidade. Então aqui ela vem estabelecer quais são as nossas prioridades, o que eu nunca posso tirar do ser humano. E depois ela vai trazer para a gente nas minúcias os detalhes sobre cada um dos direitos que o ser humano vai ter. Ok? Bom, esses foram os nossos pontos mais importantes, tá? Lembrando que, lembrem lá que nos primeiros ocorridos, eu preciso saber quais foram os fatos, o nome, né, dos documentos. Preciso saber o lugar e preciso ter ali uma noção de tempo. Lembrando que, muitas vezes, pode não ser cobrado sobre aquele item. Mas vamos supor, se eu trago ali um cilindro de Ciro e faço uma analogia ali, faço uma relação entre o cilindro de Ciro e a Revolução Industrial, por exemplo, você consegue perceber na assertiva que tem alguma coisa ali errada. Por quê? Tem um lapso temporal gigantesco entre um evento e outro. E é exatamente isso que costuma vir nas questões, tá? Questões que falam sobre esse processo histórico, essa contextualização histórica de direitos humanos, quando se cobra de forma mais extensa, normalmente a gente vai falar de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, da consolidação da ONU, dos fatores que fizeram a Liga das Nações falir, da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas quando ele traz aqueles eventos mais antigos, muitas vezes ele vai buscar fazer relação, ele quer que você tenha a informação, e não que você tenha ali consiga acertar de fato sobre aquele evento. Ok. Agora a gente vai fazer algumas questões que vão falar aqui desse contexto histórico para a gente ir fixando tudo que nós trabalhamos até agora. E também para a gente perceber como que isso cai nas questões, aonde eu tenho que me atentar. E vamos trazer também algumas afirmações adicionais, tudo bem? Primeira questão. Gente, dúvidas? Podem colocar aí, tá? A equipe está aqui ligadinha nas dúvidas da galera. Se algum dos fatos que a gente já explicou não tiver ficado claro, podem chamar aí.
no chat que a gente responde, e principalmente nas questões, tá? Vão me avisando aí que a gente vai respondendo por aqui também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Os direitos sociais expressamente previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948, incluem. Olha, observem só como ele está trazendo aqui um documento específico e quer saber do que se trata esse documento. Aí você tem opções. Você pode ir ali pelo marco temporal, observar o que estava ali em alta naquele momento sobre os direitos exigidos por parte dos direitos humanos. Você pode ter feito propriamente a leitura do documento, ou a gente pode trabalhar também aqui com a eliminação das assertivas. Então, vamos lá ver o que estava expressamente previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 1. Organização sindical. 2. Férias remuneradas periódicas. 3. Proteção em face da automação. 4. Limitação razoável das horas de trabalho. E 5. Proteção contra o desemprego. Quem souber ou tiver uma opinião, coloquem aí para mim no chat aqui, para a gente ver como é que tá. Uma informação importante que eu dei para vocês é que os direitos humanos, eles vão sendo somados, né? A gente, quando estuda os direitos humanos, a gente fala muito das gerações de direitos humanos, que também pode ser chamado de dimensões dos direitos humanos. Por que dimensões seria mais adequado, tá? Gerações não está errado, tá? Mas por que dimensões seria um termo mais adequado? Porque entende-se que os direitos, com o passar do tempo, eles vão sendo somados, eles vão sendo ali atribuídos em um grupo maior, tá? Quando a gente fala de geração, pode dar ali uma ideia de substituição de direitos, e não é isso. Os direitos humanos, eles vão sendo ampliados conforme o momento que a gente vive na sociedade, conforme os anseios da sociedade e o que a modernidade vai nos possibilitando, tá bom? Vamos lembrar aqui que eu estou falando de 1948. Eu já tive aqui movimentos operários, eu já tive aqui movimentos, como eu falei para vocês, já tive aqui documentos que vêm questionando a qualidade do homem, do trabalhador, do homem enquanto força de trabalho para a sustentação de um Estado. É esse raciocínio que eu tenho que fazer. Poxa, em 1948, eu já tinha ali algum tipo de movimento operário, ou até aqui eu só tinha aqueles movimentos burgueses, aqueles movimentos que garantiam direitos para uma parcela da sociedade? Não é? Aqui eu já tive movimentos que vieram falar sobre a sociedade de um modo geral, tá bom? E quando a gente fala do trabalhador, quando a gente fala de sociedade, não tem como você falar do trabalhador e não falar de sindicato, na verdade. A organização sindical é um marco importantíssimo sobre a sociedade, sobre os direitos dos trabalhadores. Então, ok, aqui está correto. Férias remuneradas e periódicas, com certeza. Lembrando que, quando a gente fala periódico, gente, a gente está dando ali uma ideia de tempo em tempo, um tempo certo, tá bom? Às vezes eles trocam essa palavrinha aqui, periódicas, e colocam um sentido de que pode ser a qualquer momento. Pode ser quando seu patrão decidir lidar. Pode ser com um ano, pode ser com um ano e meio, e não é isso, tá? Sempre que vocês forem observar essa questão de férias, é importantíssimo dizer que são periódicas, ou seja, deu um ano de trabalho, você tem direito a tantos dias de férias, tá bom? Proteção em face da automação. Olha como ele coloca de uma maneira muito discreta. Se a gente não prestar muita atenção, a gente até se perde nessa questão. Quando ele fala de proteção em face da automação, ele está dando a entender que o trabalhador está cobrando ali o direito do próprio empresário não utilizar máquinas, ou seja, de você permanecer num trabalho manufaturado. Talvez ali por uma percepção de não reduzir a força de trabalho, não reduzir a importância do homem no mercado, alguma coisa assim. E não. 1948, a máquina, a automação já acontece aqui a todo vapor. A indústria já está aqui muito moderna, né? Então não tem como você ter a proteção em face da automação, isso não faz sentido. Então aqui a terceira estaria incorreta, ok? Limitação razoável das horas de trabalho, ok? E proteção contra o desemprego. Por quê?
Está escrito lá nos nossos documentos que o homem tem direito, quando a gente fala homem, as pessoas de modo geral, né? Que o homem tem direito a um emprego digno. Aqui eu já tenho uma percepção de que quando o homem quando não é oportunizado ao homem um emprego digno, a probabilidade de você ter ali algum evento que o envolva de uma maneira de marginalização, que o leve ali para um sentido de criminalidade, essa possibilidade já existe. Aqui a gente já tinha essa compreensão. Então, a proteção contra o desemprego é em dois sentidos. Primeiramente, no sentido de existir a oportunidade de emprego, e no segundo sentido, de quando o ser humano, quando aquele homem estiver desempregado, que o Estado possa oferecer um mínimo para que ele consiga se manter com dignidade. Ok? Então, o nosso gabarito é 1, 2, 4 e 5. Certo? 1, 2, 4 e 5, que é a letra D. Opa, 1 não, tá errado. 1, 2, 4 e 5 é letra E aqui, gente, desculpa. Letra E. Só apagar isso aqui. Bom, 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5 é o nosso gabarito. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente, nessa questão? Vamos passar aqui para a segunda questão de direitos humanos. Agora, falando diretamente sobre marcos históricos. Não mais sobre um documento específico. Vamos dar uma lida aí. Quem tiver já uma opinião de assertiva, já coloca no chat para mim sobre o que seria. Diz o seguinte: a respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Ele deixou bem livre aqui para a gente, né? O que ele quer, o que ele não quer, ele não disse. A gente tem que fazer uma reflexão de modo geral aqui sobre os direitos humanos. Na letra A diz o seguinte: segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. Essa questão eu gosto muito. Ela traz aqui 2 pontos muito importantes sobre os direitos. São intercambiáveis e, por isso, ambas as terminologias elas estão ali parecidinhas no ordenamento jurídico. É disso que ele está falando para a gente. Na letra B, ele falou que os direitos humanos são dispostos em um rol taxativo. Vamos lembrar lá do Constitucional o que seria o taxativo, que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Na letra C, no Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos e seu exercício pelos cidadãos se esgota, ou seja, se limita no direito de votar e de ser votado. Na letra D, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é um fundamento dos direitos humanos, dignidade da pessoa humana. E na letra E vai falar para a gente que, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa, olha aqui o tempo, quando ele está falando, permanecem os mesmos ainda na atualidade. Muitas informações numa questão só. Na letra A, quando ele fala para a gente que, segundo a doutrina contemporânea, os direitos humanos são direitos fundamentais, indistinguíveis. Quando ele fala disso aqui, gente, por exemplo, vida. A vida é um direito fundamental. Ok. E a vida também é um direito humano. Perfeito. Quando que a vida vai ser um direito fundamental? Quando a gente lê lá na CF. Quando a gente fala de direito constitucional, Constituição Federal de 88, eu estou falando no aspecto interno. Isso vai ser um direito fundamental. Quando que o direito à vida vai ser um direito humano? Quando eu falo um aspecto internacional. Quando eu vou tratar dessa temática em documentos assinados a nível internacional. Tá bom? Essa é a diferença. Direitos humanos tratam de matéria a nível internacional, entre estados, entre nações. Coisas que estão sendo debatidas num ambiente internacional, como, por exemplo, uma Assembleia Geral da ONU. Quando eu falo de direitos fundamentais, eu tenho que fazer essa ligação com a nossa Constituição, com o ordenamento jurídico interno. Tudo bem? A gente tem um outro tópico no edital que fala dessa parte mais técnica e a gente torna a repetir essa informação, tá bom? Vocês não se preocupem. Caso alguém tenha ficado com dúvida, a gente vai tornar a trazer essa informação nas próximas aulas, tá bom? E aí ele conclui dizendo, por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis.
no ordenamento jurídico. O que ele está querendo dizer para mim? Que eu posso utilizar uma, hora outra, que vai dar no mesmo. E não é verdade? Porque ele está falando do nosso ordenamento jurídico. E aí eu acabei de falar para vocês que é diferente. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando no aspecto internacional, do direito internacional, direitos humanos. Vale lembrar que os direitos humanos, ele é a união ali de várias partes do direito. Durante muitos anos, durante estudos, existia ali um conflito. É como se os direitos humanos eles fossem ali um braço, um subtópico do direito constitucional. Demorou muitos anos para que a academia considerasse os direitos humanos como uma matéria propriamente dita. Isso aconteceu principalmente, foi consolidado principalmente após a Segunda Guerra, quando você viu a necessidade de falar do ser humano como uma matéria específica, tá bom? Então, talvez, em alguns documentos muito mais antigos, até aconteça essa pequena confusão. Normal. Atualmente, isso não seria correto. São disciplinas diferentes, são expressões que a gente utiliza em contextos diferentes, ok? Na letra B diz que os direitos humanos estão dispostos no rol taxativo. Lembra lá o que é rol taxativo? Está escrito, né? Aquela história do prego batido, ponta virada, não muda, é só isso aqui, é só o que tem. E eu já falei para vocês que não. Foi uma informação que só hoje a gente já falou umas 2, 3 vezes para ver como é uma característica fortíssima dos direitos humanos. Seria um rol exemplificativo. Estão dispostos no rol exemplificativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da ACF 88. Ou seja, na nossa Constituição, eu tenho alguns direitos humanos que foram lá elencados. Outros, por exemplo, foram colocados através de emenda constitucional. Por exemplo, o transporte, se eu não me engano, é de 2004. É de 2004, se eu não me engano. Governo Lula ainda. Foi colocado lá nos nossos direitos, naquele rol exemplificativo dos direitos sociais, tá? O tempo todo a gente pode estar ali colocando, acrescentando direitos. O que eu não posso suprimir. Eu não posso colocar ali retirar direitos. Isso é inaceitável. Porém, agregar, acrescentar direitos é sempre bem-vindo, ok? Na letra C ele falou para a gente que no Brasil os direitos políticos são considerados direitos humanos e o seu exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar e de ser votado. Não é verdade? Direito político é somente votar e ser votado? Não. Os nossos direitos eles estão aí, são muito mais amplos do que isso, né? Olha só como ele limitou aqui, que é só isso, só votar e ser votado. Tá bom? Na letra D, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 88, é o fundamento dos direitos humanos. Ok. Na letra E, em razão do princípio da imutabilidade, de novo aqui, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. Será que na Revolução Francesa a gente já falou tão propriamente de direitos políticos? Lá a gente já tinha falado de direitos como, por exemplo, o próprio transporte, que é um direito moderníssimo. Lá na Revolução Francesa, alguém falou do direito do transporte, do acesso ao transporte coletivo, ou mesmo das férias periódicas? Não, né? Então, como é que eu vou dizer que é imutável, como permanecem os mesmos? Isso aqui, na verdade, não faria nem sentido, né? E essa imutabilidade por si só aqui já arrebentou a questão. Então, é isso mesmo. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da CF e é um fundamento dos direitos humanos. Ok. Observem que, qual é a característica dessa questão? A escrita rebruscada traz palavras aqui que, se você não prestar muita atenção, ou se você não estiver ali afiado para resolver a questão, você se perde. Quando ele fala, por exemplo, que são terminologias intercambiáveis, gente, você tem que entender o contexto aqui, o que é que ele quer dizer. Se você não tem essa compreensão do que é um direito à vida no contexto internacional, a vida no contexto interno, você não consegue entender o que a questão quer. É uma questão difícil? Não, mas é uma questão que requer leitura, que requer que a gente conheça aqui essas palavrinhas como intercambiáveis, o que é ser taxativo, o que significa ser imutável. Você tem que conhecer esse significado e, principalmente, tem que conseguir aplicar esse significado no contexto da questão. Mas a questão em si tranquila, não é uma questão difícil, não traz nenhum ponto específico de um documento, uma data, alguma coisa assim, porém, interpretação, tá bom?
E a maior parte das questões vem desse jeito mesmo, graças a Deus. Porque se dependesse de datas, seria um problema sério, que a minha memória é horrível. Vamos resolver aqui uma terceira questão. Primeiramente, a gente tem uma citação que diz assim: a cada grande surto de violência, os homens recuam horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus olhos. E o remorso pelas torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos e as explorações aviltantes fazem nascer na consciência agora purificadas, nas consciências agora purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos. Isso aqui está lá no documento da Afirmação Histórica dos Direitos Humanos e diz o seguinte: considerando a perspectiva acerca dos direitos humanos adotada no texto apresentado, assinale a opção correta. Ou seja, ele fez aqui uma reflexão que, conforme os fatos vão acontecendo, conforme esses desastres vão acontecendo dentro da humanidade, as pessoas veem a necessidade de refletir frente a essas mutilações, frente a esses massacres coletivos, ou seja, a necessidade de tomar ali uma... Eu tô na 3. Sobre a necessidade ali de tomar uma providência, tá bom? E aí ele pede para a gente fazer uma reflexão sobre esse texto, tá bom? Da letra A, ele diz para a gente que os direitos humanos surgem de uma atuação positiva do Estado. Opa, isso aqui é importante. Atuação positiva do Estado. Os direitos humanos surgem através de uma atuação positiva do Estado, com a criação de novas regras para a dignidade humana. Ok. Observe que, quando ele diz que surgem com uma atuação positiva do Estado, ele está dando a entender que é a partir do Estado que nós temos o surgimento dos direitos humanos, ok? Na letra B, ele disse que os direitos humanos decorrem de um acordo de vontades de pessoas autônomas e esclarecidas. Na letra C, os direitos humanos são antecedidos na sua origem pelas grandes descobertas científicas ou invenções técnicas. Letra D, os direitos humanos possuem uma dimensão ética e a análise das suas diferentes etapas de afirmação pauta-se na compreensão histórica desses direitos. E na letra E, os direitos humanos têm natureza religiosa, uma vez que o ser humano, confrontado com o mal e o pecado, com a dor física e espiritual, procura, por meio do direito, uma vida mais digna, repleta de paz. Ok? Bom, vamos lá. Vamos agora verificar aqui, questão por questão, tá? Então, agora vamos lá corrigir as assertivas. Na letra A, quando ele fala que os direitos humanos surgem de uma atuação positiva do Estado com a criação de novas regras para a dignidade. Pensem comigo, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de geração, quando a gente fala de dimensão, a primeira geração, a primeira dimensão de direitos humanos, a gente chama de direitos negativos. Por que a gente chama de direitos negativos? Porque a gente fala sobre o Estado se abster, sobre o Estado deixar de fazer determinadas coisas, como, por exemplo, interferir ali na propriedade, na casa das pessoas, na privacidade das pessoas. E aí eu lhe pergunto, se na primeira geração eu preciso de uma atuação negativa, eu preciso que o Estado deixe de fazer coisas, será mesmo que foi o Estado que trouxe os direitos humanos? É importante a gente fazer essa reflexão. Na letra B, vai dizer para a gente que os direitos humanos decorrem de um acordo de vontades de pessoas autônomas e esclarecidas. Observem só. Quem trabalha ali, quem produz, quem consegue consolidar, quem consegue positivar direitos humanos, não é a sociedade como um todo, correto? Vamos refletir que boa parte da sociedade não tem acesso ao conhecimento necessário para a consolidação de determinados direitos. Então, se a gente dependesse realmente
de um acordo de vontade entre pessoas autônomas, seria muito difícil a gente estabelecer direitos humanos, não é verdade? Porque as pessoas muitas vezes não têm, na verdade, o próprio conhecimento, certo? Então é difícil a gente falar que eu preciso ali das vontades das pessoas, porque aí ele está falando da sociedade de um modo geral. E eu preciso reconhecer que não é todo mundo que tem a informação necessária, até mesmo para falar de direitos humanos, ok? Na letra C, ele vai dizer para mim que os direitos humanos são enaltecidos na sua origem pelas grandes descobertas científicas ou invenções técnicas. Gente, invenções técnicas, descobertas científicas, eles não vão enaltecer, eles não vão anteceder ali a consolidação de direitos humanos. Por que eu digo isso? Primeiramente, que a criação, o surgimento, melhor dizendo, o surgimento, a consolidação dos direitos humanos, ele sempre vai estar ligado a eventos sociais, a anseios da sociedade, ok? Ele não vai estar diretamente ligado ali com ele não vai, na verdade, estar ligado com descobertas científicas ou invenções técnicas. Aqui eu estou falando do ser humano. O que é que eu posso ter? Eu posso ter a interferência da modernização das invenções técnicas e científicas para a consolidação de novos direitos. Posso, por exemplo, quando a gente fala de direitos humanos de quarta geração, a gente já menciona a biotecnologia, por exemplo. A gente já fala de segurança cibernética. A gente já debate assuntos muito modernos, coisas que estão diretamente ligadas à ciência e à tecnologia para garantir direitos humanos. Ok, mas dizer que esses direitos eles antecederam, esses conhecimentos técnicos antecederam direitos humanos, não teria cabimento. Até porque, vamos pensar lá no nosso contexto que a gente acabou de ver sobre fatos históricos, né? Quando eu falo do vaso, do cilindro de Ciro, que é de muitos anos antes de Cristo, eu não tinha a menor perspectiva ali técnica ou científica, certo? Mas eu tinha ali uma característica muito mais reflexiva, muito mais ética, muito mais moral do que é necessário, do que eu preciso fornecer para o ser humano. Tudo bem? Na letra dele falou para mim que os direitos humanos possuem uma dimensão ética, acabei de usar a palavra ética, uma dimensão ética e a análise de suas diferentes etapas de afirmação. Só um minutinho, tá, gente? Opa. Voltamos, gente. Galerinha do suporte estava me informando aqui que tinha dado uma congelada no slide. Se ainda tiver algum probleminha aí, vocês vão me avisando, tá? Deixa só eu maximizar aqui para vocês para ficar melhor. Vê se atualiza no YouTube. Tem certeza?
No meu YouTube não atualizou. Vamos lá, gente. Agora atualizou para vocês, né? Tá aparecendo agora a letra C, D e E. Me confirme se estiver certinho, tá bom? Só para eu trocar. Ó. Agora tá passando agora. Ok, agora a gente vai conseguir continuar. Beleza. Bom, só recapitulando aqui para a gente não se perder, né? Eu tenho aqui um enunciado que fala sobre os surtos de violência, de coisas gravíssimas que acontecem, que a cada vez que eu tenho esses fatos horrorizantes, a sociedade se vê na necessidade de refletir ali sobre meios, né? Sobre tomar atitudes. Na letra A, falamos sobre a atuação positiva do Estado, que os direitos humanos surgem a partir de uma atuação positiva do Estado. Não, né? Já vimos aqui que não, que o Estado foi o primeiro a precisar ser barrado para garantir os direitos humanos e também é importante a gente lembrar que o Estado, gente, ele detém o poder. Temos estados mais liberais? Temos, mas também temos até hoje estados extremamente absolutistas, estados ali muito rigorosos, que exigem o que podem da sociedade como um todo. E quando a gente fala desses estados, pensem comigo. Se eu tenho estados como, por exemplo, a Coreia do Norte, se eu dependesse somente do próprio estado para garantir direitos humanos, e quando eu falo de direitos humanos, eu falo de tudo, né? Eu falo de água, de alimentação, falo de acesso à comunicação, falo do direito de ir e vir, por exemplo. Se eu dependesse somente de um estado como esse para garantir os direitos das pessoas, será mesmo que essas pessoas teriam esses direitos? Ou as pessoas ali, a sociedade tem acesso a muitos desses direitos por ali um tipo de pressão, um tipo de cobrança do sistema internacional. Observem como não faz sentido dizer que o Estado está diretamente ligado ali à garantia de direitos humanos. Na letra B, diz para a gente que os direitos humanos decorrem de um acordo de vontades de pessoas autônomas e esclarecidas, e não. Já comentei aqui com vocês que existem muitas pessoas que não têm nem mesmo essa possibilidade, né, de ter esse reconhecimento sobre seus direitos. Na letra C, falou-se que os direitos humanos são antecedidos na sua origem pelas grandes descobertas científicas ou invenções técnicas. Também falamos que não, que isso sim pode interferir para o surgimento de novos direitos, mas dizer que eu preciso anteceder os direitos humanos sobre com descobertas científicas ou invenções técnicas, isso não faz sentido, porque os direitos humanos eles começam pelo básico, locomoção, saúde, educação, água, acesso à água potável, isso é um direito humano, né? Eu não preciso ter um estudo, uma grande invenção técnica para garantir isso para os seres humanos. Na letra D, está escrito que os direitos humanos possuem uma dimensão ética e a análise das suas diferentes etapas de afirmação pauta-se na compreensão histórica dos direitos humanos. Opa, olha o que ele falou para mim. Primeiramente, ele usou a expressão ética. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de quê? Na minha capacidade de pensar, de raciocinar, de pesar ali os fatos, correto? E a análise das suas diferentes etapas de afirmação pauta-se na compreensão histórica desses direitos. Olha só o que nós já falamos hoje algumas vezes, que os direitos humanos eles vão surgindo, eles vão se consolidando e eles vão sendo compreendidos de acordo com o momento histórico em que se vive, correto? A bioética que eu citei ainda há pouco.
Teria como eu falar de bioética, por exemplo, em 1900, 1950? Não tem como. Não tinha ali esse acesso a essa informação, essa cobrança ainda não era feita, né? Quando eu falo de segurança cibernética, isso também não existia, não existia toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje eu falo disso, porque faz parte do momento em que a gente vive, ok? A letra E diz que os direitos humanos têm natureza religiosa, uma vez que o ser humano, confrontado com o mal e o pecado, com a dor física e espiritual, procura, por meio de direito, uma vida mais digna e repleta de paz. Olha que coisa linda. É importante não fazer uma pequena confusão aqui. Quando a gente vai estudar lá as teorias dos direitos humanos, existe uma fase que a gente fala de justnaturalismo, né? A gente fala ali do peso sobre o bem e o mal. Existem fases ali que a gente cita, sim, o critério religioso. Por quê? Durante muito tempo, né, durante uma era inteira, o critério religioso foi o que moveu, sem tirar nem pôr, a atitude do ser humano, o que era certo e o que era aceitável, certo? Existe essa influência? Sim, existe. Porém, aqui ele está dizendo que os direitos humanos têm uma natureza religiosa. E não é isso, ok? Então, o gabarito da nossa questão vai ser mesmo a letra D, quando a gente fala de ética, de uma análise ali de diferentes etapas de afirmação com base na compreensão histórica desses direitos. Ok. Tranquila também essa, né? Isso aqui, gente, tudo questão de nível superior, tá? Não tem nenhuma questão aqui de nível médio. Importante lembrar. Na quarta questão, diz o seguinte: considerando o sistema global de proteção dos direitos humanos e os instrumentos normativos internacionais, assinale a opção correta, que diz o seguinte: desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional dos direitos humanos passou por um processo de institucionalização gradativa do sistema protetivo, que resultou na ocupação pelos organismos internacionais do papel primário de proteção dos direitos humanos e no reposicionamento dos Estados a um papel secundário. Olha como essa questão é enorme, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar para vocês. E essa aqui é muito grande, essa questão. Bom, acho que eu não vou conseguir marcar. Tudo bem. Aqui, a quarta questão. Na letra B, diz para a gente que a Carta das Nações Unidas, à época de sua elaboração, não determinou o conceito de direitos humanos e liberdades fundamentais, devido à intenção da organização de permitir que os Estados-membros dessem, posteriormente, uma concreta definição para tais expressões a partir de suas restrições culturais e particularidades legislativas. Na letra C, ele diz para a gente que, em consideração ao princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, os Estados nacionais podem ampliar a proteção dos direitos humanos em seus sistemas domésticos por meio do princípio pro persone, interpretando os tratados e as sentenças internacionais de maneira mais favorável possível àquele cujos direitos tenham sido violados. Na letra D, por conta das necessidades de manter a paz e a segurança internacionais, a Carta das Nações Unidas preceitua a eliminação total do uso da força e da intervenção em assuntos internos que dependem essencialmente da jurisdição de Estados nacionais. E na letra E, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, editado pela Organização das Nações Unidas, sendo formal e materialmente obrigatória, em razão de tratar do opinião juris construída pela comunidade internacional ao longo do tempo. O que vocês acharam dessa questão? Essa é bem grande, bem demorada e bem cansativa. Precisa realmente de uma leitura atenta. Vamos corrigir aqui esta questão. Na letra A, quando ele fala, né, que desde o fim da Segunda Guerra, o direito internacional dos direitos humanos passou por um processo de institucionalização gradativa do sistema protetivo, que resultou na ocupação pelos organismos internacionais do papel primário da proteção dos direitos humanos e no reposicionamento
de um Estado a um papel secundário, a complementar ali essa tarefa. Né? Olha só como ele está atribuindo aqui, né, ao Estado uma figura, uma tarefa que ele aqui não estava exercendo, certo? Ele está dando aqui uma importância ao Estado secundária para complementar essa tarefa, ou seja, que o direito internacional, eles foram ali institucionalizados, foi uma coisa gradativa, ou seja, uma coisa que foi feita ali aos poucos, e que o Estado teve uma ocupação, um papel secundário, quando não, né? O Estado ele tem ali uma função essencial sobre a institucionalização desses direitos humanos, até mesmo quando você assina ali aqueles acordos, aqueles tratados, quando você reconhece a legitimidade de organismos internacionais. Ok? Nesse caso aqui, falando principalmente da ONU, né? Quando tem ali a assinatura da carta. A letra B ele disse que a Carta das Nações Unidas, à época de sua elaboração, não determinou o conceito de direitos humanos e liberdades fundamentais, devido à intenção da organização de permitir que os Estados-membros dessem, posteriormente, uma concreta definição para tais expressões a partir de suas restrições culturais e particulares legislativas. Não, gente. Vamos lembrar que a Carta das Nações, elas vêm ali, a Carta vem para direcionar, para mostrar ali aos Estados o que precisava ser garantido de fato dentro da sociedade, certo? O que é permitido, o que vai se permitir que os Estados façam, que eles deixem ele bem detalhado como cada um desses direitos vai ser garantido, mas não vai ser permitido ali deixar aberto para o Estado definir o que é ou não um direito humano, ok? Na letra C, quando ele fala ali do princípio, em consideração ao princípio interpretativo das convenções sobre os direitos humanos, os Estados nacionais podem ampliar a proteção dos direitos humanos em seus sistemas domésticos por meio do princípio pro persone, interpretando os tratados e as sentenças internacionais da maneira mais favorável possível àquele cujos direitos tenham sido violados. Ok? Essa está aí, tá? Vamos segurar, vamos ver as outras. E na letra D, opa, sem querer, na letra D diz que por conta da necessidade de manter a paz e a segurança internacional, a Carta das Nações preceitua uma eliminação total do uso da força da intervenção em assuntos internos, que dependem essencialmente da jurisdição do Estado, dos Estados nacionais. Ou seja, ele está dizendo ali que não vai existir uma intervenção, e é justamente o contrário, né? Quando houver a necessidade de uma intervenção, a organização vai sim adentrar nesse Estado, tá bom? E por último, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento do sistema global, ok? Editado pela ONU, ok? Sendo formal e materialmente obrigatória, em razão de tratar do princípio opinium juris. E aqui é que não. Uma característica muito importante, gente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que ela não obriga ninguém a nada, tá? Ela tem um caráter de recomendação, ela não tem um caráter coercitivo, ok? O que acontece com a Carta? Ela tem um poder normativo tão forte de orientar os Estados que, com o passar do tempo, os próprios Estados consideram como se fosse ali um documento jurídico coercitivo, como se gerasse alguma obrigação. Porém, tecnicamente falando, ela não tem, tá? Ela vai recomendar, ela não vai ali mandar um determinado ordenamento, ok? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C mesmo. Tranquilo? E aí, vamos fazer uma bem pequenininha agora, né? Aquela lá é muito grande, muita reflexão. Vamos fazer uma bem pequenininha agora, que diz assim: considerando o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais em gerações, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado... Gente, o meio ambiente seria o quê? O meio ambiente é um direito, já vai trazendo ali os direitos mais modernos, né? Os direitos mais coletivos. Vamos lembrar quais são as principais gerações. Primeira geração, direitos civis e políticos, né? Vamos falar ali do direito da propriedade, do direito da liberdade, principalmente, né? A chamada ali geração de direitos negativos, né? O que o Estado deixa de fazer em prol do ser humano. Segunda geração, direitos positivos. Aí sim, o que o Estado precisa prover para essa sociedade? O Estado tem que prover saúde, educação, segurança, saneamento básico, ok? Positivação, o que o Estado tem a obrigação de fazer, tá bom? Terceira geração, a gente vai falar ali dos direitos difusos,
E na quarta geração, atualmente, gente, nós temos a quarta e já se estuda até a quinta geração. Normalmente, as questões não costumam ali trazer direitos de quarta geração, tá bom? Normalmente, 5. Normalmente, as questões não costumam trazer direitos nem de quarta nem de quinta geração. Por quê? São direitos ainda em debate, tá bom? São direitos que a gente ainda não existe uma consolidação entre autores, tá bom? Então, você trabalhar com direitos de quarta e de quinta geração é muito perigoso por uma questão de recurso. O que predomina? A quinta geração, nós vamos ter ali, prioritariamente, a bioética, quando a gente trata principalmente da questão embrionária, desse direito ali sobre embriões, e sobre também existe ali essa divergência se trataria sobre uma questão embrionária ou mesmo sobre uma questão de tecnologia, tá? Sobre segurança cibernética, ok? A quarta geração, por outro lado, por hora, alguns autores trabalham com o conceito de tecnologia e outra hora com direito de meio ambiente. Ok, existe essa pequena inconsistência de informações entre autores. Por isso que normalmente se cobra até a terceira geração. Então, quando você vê aqui uma questão que fala de quarta geração, você já fica ligado que não existe ainda essa consolidação, então é muito perigoso você cobrar quarta e quinta geração. Embora na academia a gente fale muito disso, né? Eu sou formada em RI, a gente já discute isso. Eu sou formada há uns 4 anos, isso já era uma polêmica gigantesca. Então, normalmente, as bancas vão trabalhar com primeira, segunda e terceira. Isso já te ajuda muito em questões, tá? E qual é a característica da terceira geração? Direitos difusos. O que é difuso, gente? O que é de todo mundo. Não tem como eu dizer o que é de uma pessoa, o que é de outra. São direitos que eu não consigo mensurar quem é mais dono desse direito. Um deles, o próprio meio ambiente. Quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de toda essa questão ecológica, isso interfere na vida de todo mundo, né? Questão de clima, questão da poluição da água, do difícil acesso à água potável, por exemplo. E isso envolve todo mundo, né? O que acontece lá nas geleiras, uma hora, vai ter um impacto muito forte na gente aqui no Brasil, como já temos, inclusive, esses impactos, ok? Então, quando a gente fala de meio ambiente, o gabarito aqui vai ser terceira geração, tá bom? Letra C. Lembrem sempre, direitos difusos envolve todo mundo, tá bom? Vai ter uma interferência na vida das pessoas de modo geral. Direitos, primeira geração, gente, vocês precisam saber, tá? Direitos negativos, o que o Estado deixa de fazer. Direitos civis e políticos. Garantir a privacidade, que o Estado dê privacidade, que o Estado dê o direito da propriedade, que o Estado dê o direito da locomoção. Direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos positivos, o que o Estado precisa prover para a sociedade. Saúde, educação, saneamento básico, transporte, cultura também, né? Não é só o que a gente julga ele ser extremamente essencial. Tá? Contribuir para a evolução do ser humano também é obrigação do Estado, tá bom? Terceira geração, direitos difusos. Aquilo que você não tem como dizer o que é de quem. Pode ser a água, pode ser o ar, pode ser a fauna, coisas de modo geral. Tranquilo? Essa é muito boa. Sexta questão, os direitos humanos são concebidos como indivisíveis e universais, duas características fortíssimas. Gente, já vou dar uma dica aqui muito importante, tá? Os direitos humanos, eles sempre trazem como características essas palavras fortes. É indivisível, é indissolúvel, é universal. Ele traz palavras fortíssimas no sentido de que pode tudo, que é prioridade, que é o top. Tem uma palavra que pode te confundir, porque ele vem e fala assim: é indivisível, é universal, é indiscutível, é inalienável, é irrenunciável, é absoluto. Opa, absoluto não, tá bom? Os direitos humanos são relativos. Em qual sentido? Quando eu falo de direitos humanos, eu estou sempre pesando, eu vou estar sempre pesando direitos, pesando
dos direitos ali para ver o que é minha prioridade. Por exemplo, direito à vida. Esse exemplo nunca falha, você nunca vai esquecer. Quando a gente fala de aborto, eu estou falando quando a gente fala de aborto no sentido de risco à vida da mãe, eu estou falando de vida dos dois lados. Eu estou falando da vida de um feto e da vida de uma mulher. Existe ali um peso sobre esse conceito vida, sobre essa percepção, tá bom? É por isso que os direitos humanos eles não são absolutos. Não é que eu possa relativizar, não é que eu possa tratar de qualquer maneira, não é isso que eu estou dizendo. Mas direitos humanos trata sempre do peso entre um direito e outro, entre uma percepção e outra. Por isso que ele não vai ser absoluto. Eles são relativos. Ok. O restante das características são sempre fortes mesmo. Beleza? Continuando, basta ser pessoa para ser titular de direitos e dotado de dignidade. Por sua vez, o conceito de cidadania representa ponto fulcral, ou seja, um ponto importantíssimo, na realização da democracia e na titularidade dos direitos humanos. Na evolução dos direitos humanos, observa-se o desenvolvimento, pelo menos, de 3 dimensões da cidadania, assim como 3 gerações de direitos humanos, todos interconectados. Assinale a opção correta. A letra A, no Brasil, a garantia das 3 primeiras gerações de direitos humanos deu-se na seguinte ordem sequencial e sucessiva: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Na letra B, os direitos civis referem-se à possibilidade da participação do indivíduo no processo eleitoral na sua sociedade. Não, né, galera? Eu estou falando aqui de direitos políticos. Direito civil, direito de propriedade, outros direitos garantidos à própria pessoa. Quando a gente fala de participação do indivíduo no processo eleitoral, eu estou falando de direitos políticos, ok? Letra C, a participação do cidadão no governo é característica dos direitos políticos e seu exercício consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e de ser votado. Ou seja, olha como essa pessoa está participando do processo como um todo, certo? Até aqui, ok. Na letra D, os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para sua consecução. E esse finalzinho aqui seria a letra E. Incorporado ao direito ao desenvolvimento e aos bens comuns da humanidade, o direito ao ambiente sadio integra a segunda geração de direitos humanos. Já sabemos que não, né? Acabamos de falar que a segunda geração são direitos sociais, educação, saúde, segurança, saneamento básico e por aí vai. Todas aquelas coisas que a gente cobra do Estado até hoje, a gente cobra até hoje, não é tão bom e a gente continua cobrando, certo? Da letra D, o equívoco seria que os direitos sociais garantem a liberdade e independem da participação do Estado para a sua consecução. Não, né, gente? O Estado ele sempre vai estar presente. O único momento que o Estado se exigiu ali, que o Estado mantivesse ali uma postura de abstenção, foi ali na primeira geração, certo? Posterior a isso, não. Ok? Então, a letra C mesmo, a participação do cidadão no governo, é característica de direitos políticos. E exercício consiste na capacidade de demonstrar ali de diversas formas, né? Organizar partidos, votar, de ser votado, de estar no meio de manifestação, de fazer exigências e por aí vai. Olha só como os nossos direitos políticos eles são plurais, eles são diversos. Ok? Vamos para 7, já chegando aqui para o finalzinho. Já vimos muita coisa, vimos características, vimos acontecimentos históricos, vimos aplicabilidade, principalmente. Olha como ele sempre pergunta para a gente, quando a gente vem para esse critério mais histórico, sobre a participação do Estado sobre direitos humanos. Depende do Estado para ter direitos humanos? Não. Preciso do Estado para ter o reconhecimento? Não. Por quê? Se eu dependesse do Estado, a sociedade ainda não teria direitos humanos consolidados. Porque Estado é poder. E quanto mais poder, mais liberdade você dá para a sociedade, mais você está ali restringindo a força do próprio Estado. Tá? Isso é muito importante, as questões falam muito sobre essa reflexão. Sempre que ela trouxer ali o Estado como um ponto dominante, como alguém que vai ali delimitar o que pode e o que não pode para os direitos humanos, a gente tem que sair dessa questão. Muito pelo contrário. As organizações internacionais elas vêm por trás dos estados para garantir que as sociedades tenham esse acesso. Ok.
Sétima questão dizia para a gente que assinale a opção correta no que diz respeito à afirmação histórica dos direitos humanos. Na letra A, o expresso reconhecimento do princípio da universalidade dos direitos humanos pela Declaração de Viena, de 93, pôs termo ao debate sobre multiculturalismo e relativismo cultural. Aqui, gente, essa questão vai falar diretamente do documento, tá? Essa assertiva, ela vem debater realmente quando a gente faz ali uma leitura do documento, que você teria que saber se vier esse documento específico no seu edital, ok? A letra B diz que o Bill of Rights de 1689 foi a primeira carta de direitos que se tem notícia na história. Foi mesmo, 1689? Foi o primeiro documento ali que a gente teve acesso? A letra C vai dizer para a gente que a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Raymond, de 1919, são marcos da afirmação dos direitos humanos da segunda geração. Bem resumido, bem tranquilo, né? Bem genérico, não trouxe nada muito específico. Vamos segurar essa daí. Na letra D, após a Segunda Guerra Mundial, para que os direitos dos trabalhadores enumerados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 fossem garantidos no plano internacional, criou-se a Organização Internacional do Trabalho. Ele está dizendo para mim que a Organização Internacional do Trabalho surgiu em 1948, após a Segunda Guerra, com a Declaração Universal. Olha como é importante a gente prestar atenção nos acontecimentos históricos. Falamos que, Primeira Guerra, tive ali a criação da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho. A Liga faliu, porém a OIT permaneceu, ou seja, ela foi criada muito antes, certo? E na letra E diz que não há referência na Declaração de Viena, de 93, ao princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Novamente aqui o texto cobrando diretamente sobre um documento, certo? Então aqui o nosso gabarito vai ser a letra C mesmo. A Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Raymond, que são documentos importantíssimos no cenário internacional, são marcos da afirmação dos direitos humanos de segunda geração. Ok? E para finalizar, são características das normas relativas aos direitos humanos. Essa é muito boa. Eu adoro trabalhar com características de direitos humanos que a gente faz geralmente por eliminação, tá? Na letra A, a efetividade e a transparência. Na letra B, imprescritibilidade e individualidade. Letra C, aliás, vamos corrigindo logo, né? Na letra B, ele fala de individualidade, ou seja, é diferente para um ser humano e para o outro. Não, né? Porque ele vai ser universal. Os direitos são garantidos para as pessoas como um todo. Na letra C, a inviolabilidade e a dependência, ou seja, trabalhar ali conceitos, características, direitos de maneira individual. E não, gente, os direitos humanos, eles são interdependentes. Eles estão o tempo todo ali se relacionando, ok? Na letra D, a inalienabilidade e a irrenunciabilidade, ou seja, você não pode vender e você não pode renunciar ao seu direito, ok? E na letra E, ele diz da complementariedade e a finalidade, ou seja, ele vai estar ali somente complementando alguma coisa, e não. Os direitos humanos, eles são a matéria em si, eles não vêm a complementar algo que esteja estabelecido, por exemplo, numa Constituição Federal. Eles são a própria matéria, ok? Isso são direitos humanos. Então, aqui o nosso gabarito vai ser mesmo a letra D. É inalienável, você não pode vender. É irrenunciável, você não pode ali abrir mão dos seus direitos, né? Existe uma historinha aí, todo mundo já deve ter ouvido, sobre o arremesso de anões, né? Que seriam anões ali que participavam de um tipo de competição e que eles eram arremessados. Isso é um jogo, de fato, que existe na Austrália, né? E que houve ali uma ação sobre isso, jurídica, para que isso não acontecesse mais, porque você está ali tirando a dignidade de pessoas. Isso foi proibido, e mesmo que a pessoa dissesse, não, mas eu quero fazer isso, eu quero porque é dali que eu tiro o meu sustento. Isso, para mim, é fundamental. Não é possível, ok? Você não pode ali renunciar à sua dignidade, à sua segurança física, em nome de algum bem, algum trabalho, alguma coisa. Ok. Bom, gente, o documento também está, aliás, ainda disponível, com o gabarito tudo bonitinho, caso alguém tenha se perdido aí no gabarito das conversas. A nossa aula vai ficar salva também no YouTube, quem quiser tirar alguma dúvida, retornar, ver novamente, tá bom? E
Foi um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós trabalhamos um tópico inteiro, que foi ali as afirmações históricas dos direitos humanos. Trouxemos 8 questões, trouxe até mais, achei que não ia dar tempo de fazer, mas sempre gosto de trazer questão a mais. Deu tempo de fazer tudinho. Vimos aí tudo que a gente precisava ver sobre evolução histórica. Vimos também características, vimos outros conceitos bem mais aprofundados. O que não estava dentro do tópico de evoluções históricas, para os nossos alunos não se preocupem, tá? São informações adicionais. O que a gente sempre repete nas aulas são coisas muito importantes. Vai ter um momento que a gente vai falar delas de modo específico, tá bom? A turma PM Pará, hoje foi o nosso primeiro encontro. Volto a dizer, é um prazer estar com vocês. Nos veremos muito. É uma disciplina muito importante para a prova de vocês. O material de vocês está bem trabalhado. Foi um prazer estar aqui, tá bom? Galera do CFO que está sempre comigo, mais uma vez fizeram aqui presentes. E você, que é aluno de fora, que veio pelo YouTube, que acompanhou a nossa aula, nos conheça melhor, participe, peça informações. A gente está sempre aqui com muito prazer de receber alunos novos. Tudo bem? Gente, eu vou ficando por aqui. 10h34, deu o nosso horário. Muito obrigada pela presença de cada um, tá bom? Muito boa noite e bom descanso para vocês.